de estabelecer aí os seus fundamentos bíblicos para defender que o diabo está preso? Vamos lá. Como o programa aqui nos permite isso, né? Eu vou até aproveitar aqui a carona da fala do pastor para que a gente retroaja um pouquinho, até para que a gente estabeleça. Eu achei interessante a fala do pastor quando ele disse que Apocalipse de fato é um livro simbólico, ou pelo menos com uma leitura simbólica. Então, pelo menos eu acredito que nesse ponto a gente vai convergir, né, em alguns aspectos. E por que eu digo isso? Porque eu acho que é necessário que nós começamos, inclusive, do fundamento. Como é que nós vamos interpretar o livro de Apocalipse? Veja, é justamente o pressuposto adotado para a interpretação que vai trazer as divergências, né? Então, por exemplo, mesmo antes de a gente definir, né, qual é o gênero literário, se é visionário, se é... Enfim, eu acho que a gente precisa, inclusive, até para que os ouvintes nos acompanhem, né, estabelecer qual foi o Sitzenleben do texto. Eu acredito que o professor, o pastor... saiba do que eu estou falando, mas eu vou contextualizar para que os ouvintes entendam, né? O que seria o Sitzenleben? É um termo alemão bem técnico, que é uma ciência, um estudo, melhor dizendo, que busca, por meio dos fenômenos sociais, descobrir o que é que deu origem àquele determinado gênero, né? Então, por exemplo, só para a gente contextualizar aqui, e eu subir sobre ombros de gigantes, né? Existe aqui um renomado teólogo e professor de letras clássicas, né? Chamado Richard Rorschach. Ele vai dizer que o Sitzenleben, ou seja, o fenômeno social que deu origem ao livro de Apocalipse, foi a violenta repressão helênica sofrida pelos judeus naquele contexto, em especial durante o governo de Antíoco IV. Ou seja, ele está nos dizendo que aquela repressão, aquela inquietação do povo que sofria perseguição, estava ali inquietos em relação a uma intervenção divina. Esta inquietação, tanto que existem diversos livros que dizem que a era apocalíptica dá exatamente neste período, 2 antes de Cristo até o 1º século. Sim. Porque esta inquietação começou a surgir vários que se diziam Messias, vários escritos com um cunho apocalíptico. Isso é importante, por quê? Porque é o Sitzenleben que vai definir as características do gênero literário. Então, por exemplo, demarcado aqui, ainda que de forma muito breve, né, o Sitzenleben, que é esta inquietação do povo que estava debaixo de perseguição, podemos já definir o gênero literário, pelo menos no que diz respeito ao aspecto mais geral, abrangente. E não há discordância entre os estudiosos de gênero que quando falamos de Apocalipse, nós estamos falando de um gênero fantasia. E por fantasia, nós não estamos falando daquilo que é mentiroso ou mitológico, pelo menos no senso comum. Mas quando falamos de fantasia, estamos falando de um livro que muitas vezes representa uma realidade não tangível, não empírica, por meio de diversos simbolismos. São alusões, né? Exatamente. Por quê? Se a gente não delimitar isso, a nossa interpretação será essencialmente literalista. E isso nos levará a um outro tipo de interpretação. Perfeito. Certo? Então, definindo, para que a gente interprete Apocalipse, nós precisamos entender que a interpretação não pode ser literalista. Por quê? Quando formos para o aprisionamento de Satanás, se eu tiver uma leitura literal, vai ficar difícil de entender como é que ele foi preso. Então, esta prisão é parcial. Como é que se aprisiona um ente que é espírito? Né? Então, a primeira fala que eu gostaria de trazer é que, para que a gente entre na discussão, primeiro a gente precisa definir como é que nós vamos interpretar o todo. Perfeito. Eu queria aqui